Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoa. Hoje vamos de mais uma atualização do nosso menino Leite. Vou logo avisando que a guia está fanha, o tempo muda e minha alergia vem junto. Triste, viu? Sem contar que está acontecendo as obras, aonde a bata humana dessa guia reside. Então, trabalhei duro para limpar os ruídos desse áudio. Acho que teria que apelar mais para Cici, viu? É o jeito. Nossas viagens para o mundo do Chris, que ninguém aqui odeia, está chegando ao fim, sim. Você acredita que já estamos próximos dos atuais? Então vamos aproveitar hoje e ver a sequência, né? Senta aí que o portal abrirá, hein? E Cristal encontravam-se juntos, cumprindo a promessa do nosso Duque. Chris, com as pernas já exaustas pela longa caminhada, por pouco não tropeçou, mas Ilian atento o amparou a tempo de evitar a queda. Embora Ilian pensasse que calças seriam mais adequadas para o trajeto do que um vestido, compreendia a importância daquela escolha para Chris, que buscava afirmar sua identidade feminina. Chris sentia-se envergonhado, relutante e parecia infantil ao lado de Ilian, mas, necessitando de apoio, ele aceitou o braço que foi oferecido para a caminhada. Enquanto isso, Ilian estava encantado, incapaz de desviar o olhar de Chris. Ele resplandecia sob o sol, seus cabelos louros e longos capturando e refletindo cada raio de luz. Eles estavam tão longos que uma brisa travessa fez uma das mechas se enroscar em um galho próximo. Ilian, com delicadeza, tentava libertar a mecha de cabelo de Chris do emaranhado do galho. A proximidade inevitável trouxe um rubor às faces de Chris, marcando a segunda vez naquele dia que o destino os colocava tão perto um do outro. Ilian, por sua vez, questionava-se internamente sobre a sua preocupação crescente com Cristal. Uma parte dela desejava remover as luvas, ansiando pelo toque à pele de Chris, enquanto o Chris estava nervoso e lutava com os sentimentos que essa proximidade entre eles estava despertando, pois o futuro deles era incerto. A chegada ao lago secreto de Ilian deixou Chris maravilhado. A beleza do lugar era inegável, com o lago espelhando o azul do céu e o contorno das montanhas. Chris, animado, confessou sentir-se como se estivesse em um conto de fadas. Uma declaração que deixou Ilian admirada. A delicadeza, a aparência e a inocência de Chris eram qualidades raras de se ver em um homem, e ela ansiava por um mundo onde Chris pudesse existir livremente, sendo daquele jeitinho ingênuo dele. E a beleza de Chris também era um fato que ela não poderia negar. Ilian se encontrava cada vez mais cativada por aquela beleza. Enquanto ele preparava o piquenique para ambos, Chris brincava à margem do lago, tocando a superfície da água com uma curiosidade infantil. A visão da torta de maçã que Ilian trouxe para o piquenique tira um sorriso dele, pois aproveita a oportunidade para saber de Ilian como ele sabia sobre seu sabor favorito de torta. Ilian, nesse momento, é pega de surpresa, já que ela não poderia dizer para ele que ele descobriu através das lidas das suas cartas enviadas a Julia. E para desviar desse assunto, ele pergunta sobre as vezes que ele se deliciava comendo aquele lanche no sul. Chris explica que ele só comia torta de maçã em dias importantes, como quando Julia ia visitá-lo no anexo, em aniversário e em festividades locais. Quando ele cita a Julia, Ilian sente uma pequena curiosidade sobre isso, pois ele frequentemente a mencionava. Ilian via Julia como a mente mais brilhante ali do grupinho do anexo de Chris. No entanto, essa proximidade que tinha entre ela e Chris inquietava, pois Julia sempre expressava em suas cartas o receio de que Chris pudesse ser iludido na mansão de Ilian. E é claro, Ilian não perdeu tempo para investigar tudo sobre essa amiga. Ela descobriu que,
quando Julia atingiu a maioridade, ela uniu-se em matrimônio com um amigo de infância, e que ela era uma jovem de personalidade muito extrovertida e um tanto ambiciosa, e também que era querida por todos ao seu redor. A conversa entre ela e Chris estava fluindo muito bem, mas Chris estava um tanto distraído, pois estava perdido na memória que ele queria guardar do sorriso do Duque. Era um sorriso que ele considerava inesquecível, um que ele acreditava que levaria consigo mesmo após deixar o território do Duque. Cada dia ao lado dele se transformava em uma memória preciosa, talvez eterna. O ar estava carregado de romantismo e ele não conseguia esconder seu constrangimento quando Chris a olhava pensativo. Ela rapidamente tentava mudar o assunto. Durante as conversas, Chris acaba revelando que a amizade entre ele e Julia só veio a ficar mais forte após a perda da mãe dele, mesmo que ele já se conhecesse bem antes disso, e que foi a amiga que o ensinou que para fazer novas amizades era necessário pedir para isso. Ele achou a afirmação tanto estranha, então questiona se era necessário realmente fazer um convite direto para poder ser amigo de alguém. Chris, com sua inocência característica, afirma que sim. Ele então suspira diante daquela ingenuidade e compreende as preocupações de Julia com ele. E então tenta explicar que a amizade ela surge naturalmente através da proximidade e interesses em comum e boa comunicação. Chris refletiu sobre isso e se deu conta que a interação que ele tinha com Ilha se assemelhava a uma amizade, pois eles estavam ali compartilhando de um momento agradável, apreciando a paisagem e fazendo uma refeição juntos. Mas, com a dúvida ainda parando no ar, ele aproveita a ilha e pergunta o que ele poderia fazer quando se sentisse mais próximo de alguém. Ele então sugere que ele poderia conhecer as preferências da outra pessoa, como seus gostos, seus lugares favoritos. E aí que Chris pergunta qual era o local favorito de Ilha. Surpresa, porque era o foco da sua curiosidade, ela explica que aquele lago era seu refúgio secreto, um lugar onde ela costumava ir e descansar quando estava sozinha. Contou também que quando ela era criança, podia parar lá para esconder comida. Chris pergunta que tipo de comida ela escondia ali, pois queria saber o gosto culinário dele. Ele revela que levava doces, mas não era porque ela gostava de comê-los, mas porque ela é proibida de comer. E essa proibição fazia ela sentir vontade de querer pegá-los. Além do mais, o local era ótimo para se desfazer das evidências, pois quando ela era pega, ela simplesmente só precisava jogar os doces na água que derretiam. E ninguém poderia provar no final que ela os roubou. Chris pergunta se ela já precisou ter que jogar os doces no lago. E ela admite que por um bom tempo, o lago esteve muito doce, mas alertou rapidamente que ele nem sonhasse em provar a água do lago para tirar a prova. Se tratando dele, nunca se sabe. E ele estava tão confortável conversando com Chris que continuou falando sobre sua infância. Contou que sempre gostou de fazer o que não deveria e por conta disso deu muito trabalho a Damian. Chris fica imaginando como seria o Duque criança, fugindo até o lago e comendo doces escondidos. Mas é claro, sua visão era de um pequeno menino, não da verdadeira Ilha Garota. Ele aproveita e pergunta se o Duque nunca havia sido repreendido por ficar fugindo sempre para ali. E ele recorda que somente uma vez ele foi repreendido porque nesse dia ele precisava estar presente para uma pintura de um retrato e o pai dela ficou bem zangado porque ela não foi. Mas internamente suas lembranças eram dos retratos de sua família sendo queimados pelo mesmo Duque, principalmente aquelas imagens onde provava sua existência como garota. Chris diz que gostaria de ver esses retratos, mas ele responde que se ele conseguisse encontrar algum, ele poderia ver, porque nem ela sabia onde estavam essas imagens. Mas, de todo caso, quisesse um retrato, ele poderia chamar um pintor para fazer. Eles não estavam interessados nas imagens só para vê-los, mas sim observar de quem ele havia puxado seus traços físicos, se era do pai ou da mãe. Nem sequer cogitava ter um retrato de si mesmo. Isso fazia-o recordar da situação dele com Julia,
Isso deixava ele meio deprimido. Ele nota sua mudança de comportamento e imagina de cara o motivo dele ter ficado cabisbaixo, pois deveria ter se lembrado da família que estava o caçando, e colocando-se em seu lugar, pensa que teria fugido do anexo e batalhado contra os irmãos pela sucessão da família Lothario, em vez de viver foragido. Mas é claro, é uma visão de uma pessoa que está acostumada a guerras e estratégias militares. E pensando no futuro de Chris, ela ainda vai mais longe. Traça mentalmente o plano que poderia fazê-lo cabeça da família Lothario, destruindo os dois irmãos, homens que seriam seus rivais, e tornando leal ao rei atual, pois com o apoio do rei e do Ducado do Norte, cederia como patriarca da família Lothario com segurança. E aquela guerra entre as facções que estava sendo lideradas atualmente pelo pai de Chris acabaria. Mas logo cai a ficha dela que isso seria muito complicado de rolar na vida real. Além de que ela se esqueceu de contar para o rei, que é um grande amigo dela, o gênero de cristal. Seria muito mais fácil e menos problemático com o apoio do rei. Inclusive, se ela informasse ao rei rapidamente, Chris poderia voltar antes do previsto para o sul, junto com seus amigos em segurança. Porém, ela não queria que ele voltasse, mesmo precisando disso. Enquanto estava ali arquitetando seu plano mentalmente, Chris buscava nas suas memórias se ele já havia feito algo parecido com as proezas de Ilha, e recorda que tentou uma vez fugir escondido de sua babá para ver um festival junto com Julia. Essa o convenceu a sair escondidos através de uma brecha na parede do anexo, mas Chris sentiu muito medo quando viu todas aquelas pessoas do lado de fora, através do pequeno buraco. Pensou que elas descobririam seu segredo e contariam ao seu pai, o Duque de Lothario, e fingindo ter passado mal, ele não sai do anexo. Agora, um pouco mais velho, Chris percebia que foi um medo infantil que o fez evitar se arriscar, mas que agora pensava diferente, porém sentia vergonha de admitir sua fraqueza. Então, conta a Ilha a história omitindo que se acovardou no final. Ilha não era boba e percebeu que na verdade ele teria ficado com medo e se sentiu um pouco decepcionada por isso. Já mudando de assunto mais uma vez, eles começam a falar sobre a estufa. Chris pede a autorização de Ilha para poder refazer a estufa, pois gostava muito de jardinagem e queria plantar flores lá. Ilha autoriza e diz que pagaria ele por isso, mesmo que esse não quisesse aceitar. Ela diz que tanto Jenny quanto Damian ficariam felizes de ver a estufa ativa novamente. Mas Chris pergunta se ela também ficaria, já que ela só citou os dois. Ela é pega de surpresa por essa pergunta e pergunta a ele se ele queria que ela ficasse feliz com isso. Chris não responde, ele somente pensa consigo mesmo que gostaria de fazer o Duque sorrir muito mais vezes como ele estava fazendo naquele momento. E percebendo que ele não teria coragem de responder a sua pergunta, ela simplesmente responde a primeira que foi feita a ela, né? Dizendo que ela ficaria sim muito feliz se ele fizesse isso. Com aquele clima meio constrangedor de paquera, Chris tenta mudar o assunto mais uma vez e pergunta sobre o festival que aconteceria no Ducado do Norte. Ele explica que era um evento que ocorria sempre que as flores abriam, depois da temporada de inverno. De dia as lojas vendiam produtos nas ruas e na noite elas jogavam pétalas pelo ar. Chris estava encantado, imaginando a bela cena que seria ver as pétalas caindo de noite, e ele, aproveitando seu vislumbre, aceita e convida para participar, e ele aceita. Ilha gostou muito do fato dele ter aceitado, porque esse evento ocorria na época em que ele deveria sair do ducado para se encontrar com os amigos no leste, e o fato dele ter marcado de ir com ela para o evento indicava que, pouco a pouco, Chris estava se esquecendo que ele deveria sair de lá e ir para o leste, o que era ótimo para ela, pois não queria que ele fosse embora. E aquele lindo sorriso empolgado de Ilha fez Chris se perder novamente em seu encantamento. Ele se sentia muito bem o vendo feliz e aproveita a oportunidade para pedir para que eles fossem para o festival juntos. E Ilha promete que iria. Vendo que o vento estava começando a ficar muito forte, Ilha decide que seria um bom momento para eles voltarem para a mansão. Enquanto contemplava o clima, a luz do sol que tocava o cabelo de Ilha fez Chris reparar nos detalhes em sua fisionomia, como o fato do cabelo dele não ser totalmente preto, mas sim ter uns
tons azulados, e também como seu sorriso era completamente diferente e muito mais confortável do que nas primeiras vezes que eles se encontraram. O fato de ficar muito tempo olhando para a ilha faz com que esse pergunte o que ele tanto olhava, e depois de perceber que estava perdido no seu encanto, Chris, sem graça, pede desculpas e finge que estava só pensando sobre o inverno ter terminado. E até pergunta se os ursos já haviam acordado. Mas Ilha fica um pouco curiosa, querendo saber que ursos. E ele conta o que Jenny havia dito a ele. Sabendo da fonte, Ilha entra em gargalhada, deixando Chris curioso. E entra na brincadeira dizendo que não havia mais ursos ali porque Jenny havia comido todos eles no ano anterior. E vendo sua reação de pânico, imaginando a cena, Ilha ri ainda mais, já não se importando se aquilo era verdade ou não. Chris estava animado por ver o Duque descontraído e feliz. Quando eles voltam para a mansão, Ilha logo anuncia para Damien e para Jenny que a partir daquele momento Chris estaria a cargo da estufa. Damien fica sem reação e Jenny fica abismada como Ilha estava querendo agradar Cristal de todo jeito, pois nem ainda era primavera, mas eles estavam ali nas nuvens. Os dias passam e Jenny e Cristal já estavam vendo a condição da estufa. Percebem que precisariam de vários materiais novos, pois tudo estava oxidado. Jenny informa que ela teria que ir à cidade a comprar materiais novos e fertilizantes. E Chris se convida para ir junto, mas ela decide evitar levá-lo junto porque estava também em seus planos aproveitar a viagem e ir nas casas de apostas. E se levasse ele junto para esses locais, a galera iria cair matando em cima dela. Então ela diz que Milo não ia gostar da ideia. Ele fica triste porque queria muito ir, mas resolve matar o tempo na biblioteca, já que não tinha mais nada para fazer. Ele ficou um bom tempo lendo um livro de aventura e ação escrito por Ilha quando mais novo, e achava a letra dela super linda. O conteúdo era um tanto violento para alguém que ele via de maneira tão doce. Mas algumas partes da história eram meio confuso para ele, então ele opta em pegar outro livro para ler. Ao se aproximar da prateleira de livros, terminou puxando um pedaço de pano que viu na estante, e vários livros caíram no chão, revelando na parede onde estava a prateleira uma página que parecia ser removível. Jane, que ainda não havia saído, estava próximo, ao ouvir o barulho, corre para vê-lo. E Chris, desesperado pelos livros derrubados, conta o que aconteceu, dizendo que estava com medo de que ele ficasse chateado com ele por ter danificado algum livro. Só que Jenny nem sequer conseguia imaginar ele chateado com Chris, né? Se ele quisesse tacar fogo ali, é capaz de ela dar um fósforo para ele. Ao devolver alguns livros para a estante, Jenny percebe aquele fundo falso na parede e empurra para ver o que tinha nele. Eles encontram um pequeno baú escondido. Jenny recorda que, antigamente, aquela biblioteca era o escritório do pai de Ilha, o grão-duque anterior, e acredita que não deveria abrir aquele conteúdo ali na frente de Chris. Porém, a sua curiosidade falava alto. Ela acaba abrindo, mesmo assim. Até nosso Lady achou que isso poderia ser problemático. Quando abriu o objeto com força, ela pensou que encontraria algum documento, mas na verdade era um retrato enrolado do irmão mais velho de Ilha, junto com a mãe deles. Jane explicou para Chris quem era o antigo dono da biblioteca e pensou consigo mesma que ela achou ter ajudado a queimar todas as fotos da mansão. Nunca imaginou que o grão-duque anterior tivesse escondido aquele retrato por conta própria. Isso ficou curioso porque só via foto do filho mais velho e da esposa, e questiona onde estava Ilha. Sem uma resposta pronta, Jane inventa que aquela foto poderia ter sido tirada depois do falecimento de ambos como uma recordação, e que o Duque não viu necessidade de fazer uma de Ilha, já que esse ainda estava vivo. Liz achou aquele comportamento do Grão-Duque um tanto estranho, né? Mas ficou na dele. Jane estava prestes a levar a foto para Ilha quando, de repente, uma outra foto que parecia estar grudada com aquela, cai. Era a imagem de uma linda menina de cabelos pretos. Liz perguntou quem seria ela para Jane, e essa começou a recordar do passado, como conheceu Ilha depois que estava pensando em se aposentar como mercenária, e para ganhar algum dinheiro se inscreveu no mesmo exército que Ilha estava participando para a guerra contra o país vizinho. Depois da guerra, para ter um local fixo para morar, ela aceitou o convite de fazer parte do povo do Ducado do Norte, e lá passou a conhecer melhor Ilha.
Com intimidade, ele revelou a ela que era uma mulher e se tornaram amigas. Com o tempo, o grupo, que só era antigamente Ilha e Damien, ganhou ela e mais tarde Milos e Mel. Jane queria muito ver Ilha agindo como uma menina alegre e jovem, como era antes quando elas ficavam um tempo juntas. Pois, devido à sua criação e o antigo duque, ela vivia sob a pressão de ter que substituir o irmão. Inclusive, foi o pai de Ilha que tirou todos os outros funcionários de dentro da mansão, quando eles começaram a contestar o tratamento masculino que Ilha recebia, pois eles eram obrigados a tratá-la como se fosse homem. O pai de Ilha estava tão fora do juízo que mandou que os pequenos magos criassem um feitiço para apagar a memória dos funcionários antes de despedi-los, e assim selar o segredo sobre Ilha ser uma garota. Nossa cozinheira percebia o sofrimento de Ilha durante os anos que temia perder todos pela obsessão do pai dela. Ela queria que sua jovem amiga encontrasse o amor e vivesse livre de qualquer empecilho. E decidiu aproveitar a curiosidade de Chris em saber quem era aquela pequena na foto como meio para tirar Ilha da solidão que ela havia se acostumado. Então ela finge para Chris que não sabia quem era, e vendo que esse achava a menina bonita, propõe que ele fique com a foto. É claro, por se tratar de um retrato de alguém que estava atrelado à família de Ilha e uma pessoa que ele nem sequer conhecia, Chris não acha certo aceitar, mas Jane o convence a descobrir quem era a menina da foto. Porém, ele não podia mostrar a foto para mais ninguém. Aquilo seria um segredo entre eles, e se ele tivesse alguma dúvida, perguntasse somente a ela. Jane achava Chris muito ingênuo e que ele acreditava facilmente nas pessoas. Um tipo de ser humano que, mesmo que fosse traído, perdoaria quem o traiu. Ele e Ilha eram completos opostos e, por isso, se atraíam um pelo outro. Mas Ilha ainda não tinha percebido os próprios sentimentos dela por Chris. Lembrando aqui, Jane pensa que Chris é uma garota. E sim, ela tá super de boa que as duas tivessem um relacionamento, mesmo acreditando que fossem duas mulheres. Criando então a sua Operação Cupido, Jane achava que Chris era a pessoa que Ilha precisava. Assim, ela nunca ficaria sozinha como acreditou um dia. Ela ajuda a guardar o restante dos livros na prateleira e diz que Chris deveria descobrir por conta própria quem era a garota da foto. Chris já foi colocando o cérebro para trabalhar. Ele sabia que a família de Ilha só tinha 4 integrantes: o Grão-Duque, o irmão mais velho, a esposa e Ilha. Será que aquela menina na imagem era a Ilha? Ele por um momento se questiona, mas não consegue aceitar esse fato, achando que seria muito estranho, então decide descartar a ideia. Nossa, chutou bem na trave, hein, Chris? E Jenny tá jogando arriscado, colocou Chris de frente para o gol. Se esse vídeo conseguir bastante like e comentários, eu posto o combo da Lady o mais rápido possível. Estamos chegando nos atuais e breve teremos que nos despedir dessa obra. Já estou com saudade. Mas não fiquem tristes, pois eu abrirei novos portais tão interessantes quanto. Nós ficamos hoje por aqui. Até a próxima. Bye bye!